Muito bem. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar na casa de Deus essa manhã com você, para repartirmos um pão da vida. Amém? Agradeço aí o convite ao Paulo, que cuida da questão da mordomia aqui da igreja. Que Deus possa abençoá-lo durante esse ano. Quem que é o tesoureiro da igreja? Cadê? Está aí? Bruno? Ok. Bruno também, que Deus possa abençoar, e a todos os líderes e aos irmãos também dessa igreja, que seja um ano de 2017 abençoado, amém? Quem que cuida aqui do site da igreja? Nova Iguaçu no Facebook, quem que cuida? Cadê ela? Não está bem? Está pregando em outro local, mas ela postou, é Débora, é isso? Adriele, ok. A Adriele postou no Face no início da semana, dizendo: ó, o pastor João Júnior vai pregar na igreja de Nova Iguaçu e tal. Achou uma foto lá minha e colocou, e aí ela colocou o hashtag lugar de gente feliz, amém? E realmente essa igreja seja um lugar de gente feliz. Que você entra aqui e possa abraçar as pessoas, amar as pessoas, comer todo mundo junto, né, fazendo os almoços e, acima de tudo, adorar a Deus juntos, para aqui realmente ser um lugar de gente feliz. Amém? Muito bem. Nesse momento nós iremos abrir a palavra de Deus. Pediria que as crianças sentassem com seus pais, pegassem a Bíblia em suas mãos. Olá, tudo bem? Bom dia, seu nome? Omélia. Essa água é para beber? Aqui é boa água? Tá certo, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado mesmo. As crianças agora sentem o papai e a mamãe. Peguem a Bíblia em suas mãos. Nós iremos abrir a nossa Bíblia nesse momento. Iremos então ler a palavra de Deus e que Ele fale ao nosso coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós já cantamos, oramos, devolvemos os dízimos, as ofertas, e nesse momento nós iremos abrir a Tua palavra, o pão da vida. Eu clamo a Ti que o Senhor desça dos altos céus nesse instante, que possamos entender aquilo que o Senhor vai nos falar nesse momento. Se há porventura alguém aqui nessa manhã enfermo, doente, em nome de Jesus, se for da Tua vontade, cura essa pessoa, Pai. Clamamos também pela cura espiritual em nossa vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3. As crianças podem sentar com o papai e com a mamãe, tá? Pegar a Bíblia nas mãos, para que a gente possa, nesse momento, ter aqui um culto de adoração ao nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 3, vamos lá. Bom, nessa manhã eu vou falar para você sobre oferta. E quando se fala sobre oferta, não é um tema fácil, porque isso faz com que você tire algo de você e entregue ao Senhor. E o ser humano, ele foi criado por Deus, mas durante um período do pecado, ele se tornou cada vez mais egoísta. Esse é um ponto. Segundo, aí fora, segundo a teologia da prosperidade, se prega a questão da oferta de uma maneira não tão boa, porque se prega lá fora o seguinte: quanto mais você entrega, mais você o quê? Recebe de volta. E essa é a teologia da prosperidade. E por falarem muito aí fora, talvez também haja um preconceito dizendo assim: não se pode pedir dinheiro. Terceiro, ultimamente os pastores por aí têm feito algumas coisas que têm deixado algumas dúvidas em relação à confiança que você tem na liderança da igreja. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre ofertas. O que é oferta? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz assim: palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia. Pegue seu filho que está do lado, não deixe ele ficar rabiscando, não, faça ele ler a Bíblia nesse instante. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3. E diz assim: na verdade, irmãos,
Eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estão prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não é prova de que vocês são pessoas deste mundo e não fazem o que todos fazem? Outro texto, 1 Coríntios 5, 1 e 2, está gravando aí, 1 Coríntios 5, 1 e 2, diz assim: agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande, que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa como essa. 1 Coríntios 7, 1 e 2, Bíblia parte da Bíblia, 1 Coríntios 7, 1 e 2, diz assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo que já existe tanta imoralidade sexual. Cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. E o último texto, 1 Coríntios 14, vamos lá. 1 Coríntios 14, vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz assim: portanto, esforce-se para ter amor, procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Versículo 9: assim também como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara, vocês estariam falando para o vento. Versículo 19 diz assim: porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Versículo 33 diz assim: pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim o quê? Em paz. E o último versículo diz assim, versículo 40 diz assim: portanto, façam tudo com o quê? Com decência e ordem. Fecha a Bíblia e olha aqui para o pastor. Você acabou de ler alguns versos referentes à igreja de Corinto. E eu, como pastor, vendo aqui a realidade da igreja de Corinto, eu não gostaria de ser membro dessa igreja. E se você também olhar aquilo que era praticado em Corinto, você poderia dizer assim: eu também não quero ser membro dessa igreja. Aliás, eu gosto de ser membro de igreja onde a igreja é uma igreja viva, uma igreja de lugar de gente feliz, que você chega, todo mundo se abraça, todo mundo se ama, dá risada, todo mundo se conhece. Eu não gostaria de ser membro de uma igreja onde colocasse somente a minha vida e da minha família para baixo, onde tivesse fofoca, intriga, dissensões, facções. E olha ali, passa para mim, Felipe. Essa era a característica da igreja de Corinto. Olha o que acontecia na igreja de Corinto: baixou o nível moral e espiritual. No capítulo 3, estouraram divisões amargas. A igreja era dividida, a igreja não era unida. Segundo, permitiram os vícios mais baixos entre eles. Terceiro, abusaram da liberdade cristã, capítulo 8 e 10. Quarto, deixaram-se influenciar por mestres legalistas. 5, corromperam as formas cristãs de adoração. Sexto, desordem no culto. E sétimo, falsas doutrinas e falsos mestres. Pergunto: quantos aqui gostariam de ser membros de uma igreja assim? Eu não, nem pastor e nem membro. Essa era a característica da igreja de Corinto. Pode passar. Agora, o que faz uma igreja ser diferenciada? O que faz uma igreja ser um lugar de gente feliz? O que faz uma igreja
ser um local onde você, pela manhã, acorde no sábado de manhã e diga assim: eu tenho que ir para a igreja hoje, eu tenho que sair de casa e ir para a igreja, porque todos nós buscamos algo melhor para a nossa vida, e esse é o motivo pelo qual você está aqui nessa manhã. Agora, o que faz uma igreja ser diferenciada? Por que você vem a essa igreja e não vai a outra igreja? Bom, uma igreja diferenciada é uma igreja que faz funcionar aquilo que não funciona onde? Nas igrejas normais. Por exemplo, recepção. A recepção da igreja, quando você chega aqui na igreja de Nova Iguaçu, você é recebido. Um te abraça, outro diz seu nome, um pergunta sobre a tua vida particular, como foi a semana. É uma igreja que é diferenciada. Você é recebido de uma maneira diferente. Tem uma classe especial aqui da Novo Tempo, não tem? Cadê a classe especial do Novo Tempo? É aqui desse lado, aqui. Uma, agora tem, multiplicou? Ok. Você é recebido de uma maneira diferente, pelo nome. Vocês têm reuniões durante a semana. E isso faz com que uma igreja seja diferenciada, seja uma igreja onde você tenha prazer de estar. Segundo, o que é uma igreja diferenciada? Uma igreja diferenciada, a liturgia é diferente. E cadê o papel da liturgia, Ciro? Aqui. Que maravilha! Em algumas igrejas dá quase um metro, viu, a liturgia, não é verdade? Acaba a escola sabatina e tem tanta coisa, que muitas vezes fica ruim até do sermão depois, porque o sermão é a parte mais importante. Não que as outras sejam menos importantes, mas sobra muito pouco tempo para se abrir a palavra de Deus. E aqui está, de maneira bem curtinha, a liturgia, e que se pode então ter uma adoração realmente boa para com Deus. Terceiro ponto ali, o que está escrito ali? Louvor. A música é tão importante quanto a pregação. Na realidade, é o sermão cantado, é a música. E você não deve cantar a música somente de forma mecânica, mas você deve sentir a música que está sendo cantada. E você viu aqui que o louvor faz isso muito bem. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Amém? Cantar faz parte da vida. Quem canta é mais o quê? Mais feliz, não é verdade? Então o louvor também faz parte da igreja diferenciada. E o último ali, o que faz parte de uma igreja diferenciada? O que? O estudo da palavra. Um dia desse eu fui numa igreja, aí, não vou falar o nome da igreja, é longe de vocês. Fui numa igreja, teve todo o programa e tal, liturgia, recolhimento de ofertas, a música especial. Aí a hora que acabou tudo isso, entrou alguém, entregou uma placa assim para todas as crianças da igreja na hora do estudo da palavra. Eu fiquei olhando aquilo, entregou. Aí as crianças viraram a cadeira para lá e começaram a desenhar. E aí me deram o microfone para falar. E eu não me aguentei. Falei, irmãos, quem entregou essa placa, essa prancheta aí? Que susto, pensei que eu montava dentro da prancheta. Que susto, eu estou vendo isso aqui, né? Que tal? Quando entregou as pranchetas, eu vi as crianças tudo desenhando. Eu falei, me perdoe, mas quem entregou essas pranchetas, por gentileza, recolhe novamente. As crianças desenham em casa, as crianças se escrevem em casa, mas na hora do estudo da palavra de Deus, é Bíblia na mão das crianças. Ué, quem já entende ler, por que vai ficar desenhando na hora do estudo da palavra? Certo ou errado? Deus abençoe vocês. Todos com a Bíblia na mão. E todas as vezes que vocês abrirem essa igreja, pode não haver nada do que eu falei até agora, mas o estudo da palavra não pode deixar de acontecer. Pode tirar toda a doxologia, pode tirar tudo, mas o estudo da palavra não pode deixar de acontecer. Amém? Amém. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja de Nova Iguaçu é uma igreja diferenciada para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Agora vamos lá. Plínio, me ajuda aí. É Plínio mesmo, né? Ok, vamos lá.
O que torna a igreja diferente, olhe bem, o que torna a igreja diferente não é o prédio, e sim o alimento e o que mais? Você vê que tem igreja que é num barracão aí, e você passa num domingo à noite, mas está lotada a igreja. Você fala, nossa, a nossa tem ar-condicionado, tem isso aí, e no domingo muitas vezes não tem esse. Por que está assim, tanta gente assim? Porque não é o local, não é o ambiente. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser em qualquer lugar, mas o que importa, o que as pessoas estão querendo, é o alimento que é recebido. Se elas estão, a ovelha, ela quer ser alimentada nos serviços que estão prestados ali. Por exemplo, se você fica sabendo que a sua igreja distribui 10 cestas básicas por mês, esse serviço que é prestado faz bem a você, você quer participar, é inerente ao ser humano isso, porque a igreja está preocupada com as outras pessoas, você gosta disso, faz bem para você, é um serviço que te faz ficar no local. Agora veja bem, quais as dificuldades que nós temos em relação às nossas igrejas no sentido do culto e adoração? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, olhe bem, plataforma entra, ajoelha, levanta, hino de invocação, historinha das crianças, aí recolhimento de dízimos e ofertas, oração, mensagem musical, hino inicial, isso é adoração? Sim ou não? Claro que não. Esse é o processo que te leva à adoração, mas não é adoração. O que é adoração? Romanos capítulo 12, abra na sua Bíblia, volte um pouquinho de Coríntios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aqui sim diz o que é adoração. Romanos capítulo 12. E Romanos capítulo 12, versículo 1, quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Vamos ler então. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como o quê? Sacrifício o quê? O que mais? Santo, o que mais? Que é o vosso culto racional. A minha Bíblia diz assim, que é a verdadeira adoração a Deus. Não vivam como pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Amém? O que é adoração? É uma vida entregue ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. E você adora a Deus não somente aqui na igreja, em casa. Você adora a Deus no trabalho, você adora a Deus na faculdade, em qualquer lugar você deve adorar a Deus, mostrar a glória de Deus na sua vida. E quando há uma incoerência nisso, veja que você prega uma coisa e faz outra, não dá certo. A família vê você pregando e diz assim: escuta, o camarada prega uma coisa e faz outra. Tem camarada que em casa durante a semana, lá é rude, trata mal a esposa, os filhos, grita, faz aquilo que quer. Aí chega na porta da igreja, parece que desce algo nele, ele transforma. A esposa fala: nossa. Aí abraça todo mundo, beija todo mundo, é bonzinho. Aí ela fala: nossa, que mudança. Por outro lado também, igreja, olha aqui para o pastor. A emoção, ela não produz fé, mas a fé, ela produz emoção. Quer um exemplo? Você levou uma vida a semana toda lá, longe de Deus, não quis nem saber, não orou, foi rude com a esposa, brigou com todo mundo no trabalho e tal. Aí você chega na igreja e fala: opa, agora eu quero sentir alguma coisa.
E você do louvor se vira aí. Faça cara de choro lá na frente, faz qualquer coisa, eu não querendo chorar aqui para ter emoção. Posso falar uma coisa para você? Você pode até chorar aqui, mas na hora que você sair, você vai voltar vazio da mesma maneira como você entrou. Vai esperar de novo os camaradas aqui se reinventar de novo. Sabe por quê? Porque emoção não produz fé. Mas ao contrário, sim, a fé produz emoção. Se você leva uma vida lá na sua casa, na presença de Deus, se você ora, se você é bondoso com a sua família, se você demonstra amor das pessoas, quando você vem na igreja, começa a tocar uma música, aí você pode pular, pode chorar, pode bater palmas, pode sorrir, aí você pode fazer o que você quiser. Porque a fé produz, mas a emoção não produz. Por isso que muitas vezes existem pessoas que vêm 50 vezes no apelo aqui e não mudam. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês não conhecem. Eu fui pastor em Curitiba, em uma igreja que tinha uma mulher que era muito fofoqueira. Você sabe o que é isso? Não sabe, né? Quantos sabem o que é isso? Levante a mão. Nosso povo aqui também sabe. Ela era muito fofoqueira. E aí então, ela fazia um rolo na igreja, mais um rolo na igreja. Ela chegava para um e dizer: nossa, você viu que aquela fulana lá veio com a mesma roupa de sábado passado? Aí ia para outra lá e falava: olha, ela falou que você veio com a mesma roupa de sábado passado. Mesmo que falava do marido, das mulheres. Era aquele rolo na igreja, aquele rolo. Uma vez eu disciplinei ela por fofoca. Torço para você passar aqui. Brincadeira. Aí, às vezes eu fazia o sermão assim, olhando para ela assim, sabe? Fui embora de lá. Um dia desses voltei para fazer um casamento na mesma igreja. Entrei na plataforma com o pastor, um amigo meu, o pastor César, ele estava sentadinho ali do lado. Falei: e aí, como é que está o pessoal aí? E tal. Ele falou: tá tudo bem. Eu falei: aquele Jamil, não é ancião ainda e tal. Eu falei: e a irmã, tá? Ele falou: rapaz, aquela irmã é a maior fofoqueira da igreja. 15 anos, irmão. 15 anos e a pessoa não mudou. Quantos sermões, quantos apelos, quantas vezes Deus a chamou, quantas vezes Deus a tocou. Sabe qual que é o problema das pessoas? É que elas veem o apelo, é que muitas vezes elas não são transformadas pelo poder de Deus em suas vidas. E o culto de adoração, ele deve transformar você. Se você tem vindo aqui à igreja de Nova Iguaçu e tem saído da mesma maneira como você entrou, coitado de você. Porque aquele que vem na presença de Deus tem sim que sair transformado pelo poder dele em sua vida. Maria Madalena não voltou prostituta, Levi Mateus não voltou publicano, o filho pródigo não voltou fedendo corpos. E eu e você, quando vamos à presença de Deus, somos sim transformados pelo poder dele em nossas vidas. Se alguma vez você entrou nessa igreja e saiu da mesma maneira como você entrou, de duas uma, ou Deus não está presente, que eu não creio, ou você não tem preparado o seu coração para que ele mude a sua vida. Por isso, nessa manhã, eu gostaria que você saísse daqui transformado pelo poder dele em sua vida. O que faz um culto de adoração? Quais as dificuldades que nós temos no culto de adoração? Vamos lá, Plínio. Primeiro, no culto de adoração nós temos uma dificuldade, porque os membros vão à igreja sem saber o que acontecerá. Qual é o nosso próximo evento? Você chega na igreja hoje e fala: olha, pastor, aqui vocês avisaram, o Facebook e tudo, mas algumas igrejas você vai lá: se eu soubesse que iria falar sobre oferta, eu teria levado um amigo meu nessa manhã que não crê na oferta. Se eu soubesse que era sobre a Adra, se eu soubesse que tal pessoa estaria lá. Então essa é uma dificuldade que nós temos quando se fala em culto de adoração. Próximo.
2. O conteúdo e o objetivo da mensagem é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer na quarta-feira. De repente, na quarta-feira, você traz uma família e chega alguém à frente da igreja e começa a falar sobre sexo na quarta-feira à noite. Algo que seria só para os casais, ele começa a falar para todo mundo. E essa é uma dificuldade que nós temos. Próximo, 3. Os cultos não são dirigidos para as visitas, para os amigos. E parabéns para vocês que fazem um culto aqui dirigido à classe Novo Tempo e aos amigos que estão conosco. Porque em alguns lugares é só para dentro, só para dentro, só para dentro, só para os igrejeiros, os membros, e não para aqueles amigos que vêm à nossa igreja. Próximo. As partes necessárias de um verdadeiro culto não são desempenhadas, e temos ali um culto que não é culto, uma adoração que não é adoração. Olha aqui para o pastor. Será que uma igreja pode se reunir e ter um culto que não é culto, ou uma adoração que não é adoração? Sim ou não? Sim. Pode. Uma igreja pode se reunir e ter um culto que não é culto, uma adoração que não é adoração. E quais são as 4 partes que não podem faltar em um culto, para que ele seja realmente um culto de adoração? Vamos lá. Primeiro, necessidades espirituais a serem supridas do adorador. Primeiro, todo culto ele precisa ter o quê? Oração. Por quê? Porque a oração, ela faz bem tanto para aquele que recebe, quanto para aquele que a faz. E é um canal para com Deus que faz com que você possa pedir segundo a vontade, não tua, mas a vontade de quem? Dele. Passou para os dois, câmbio. Vamos entender um pouquinho a oração. Irmão Anaí e o Paulo. O Paulo supostamente tem uma enfermidade, o irmão Anaí tem outra enfermidade. A mesma, os dois. Eles vão para o hospital. Qual hospital tem aqui? Foz. Vamos para o hospital. Não, vamos mudar. Vou começar de novo. O nome? Não, seu nome? Anaí. Seu nome? Estamos começando de novo. Mas quando os dois têm 2 enfermidades, certo? E vão para o mesmo hospital, Estor. Melhorou? Tá certo. E ficam no mesmo quarto os dois. Só que há um detalhe. O irmão Anaildo está enfermo, o Paulo também. Só que o irmão Anaildo tem a igreja dele aqui de Nova Iguaçu, mais 1000 pessoas orando por ele, amém? E o Paulo não conhece ninguém, e não tem ninguém orando por ele. Pergunto para você, segundo você conhece o Deus Pai, qual dos dois Deus vai abençoar mais, o irmão Anaildo ou o Paulo? Quantos acham que é o irmão Anaildo? Quantos acham que é o Paulo? Quantos acham que é os dois? Mas então por que serve a oração? Pode sentar. Obrigado. Se os dois, então por que 1000 pessoas têm que orar por um e não tem ninguém que ora pelo outro? Para que serve a oração? Para exercitar a fé? Na realidade, o Pai lá em cima abençoa os dois em nome de Jesus, amém? Porque Ele é um Pai que considera todos, mas é um exercício da fé de 1000 pessoas orando por Ele, e aquilo que Ele recebe de todos nós vai fazer com que Ele possa ser mais abençoado por nós. E os dois também terão na sua mente a consciência, mas o irmão Naildo de forma mais clara, que ele tem que aceitar a vontade de Deus. É o azar. Salmo 73, correto?
Então, o que não pode faltar num culto? Fala para mim, a primeira coisa: oração. Segundo, o que não pode faltar no culto? Louvor e... Onde é o relógio de vocês aqui? Meio-dia, mais 5 minutos na hora. Vamos lá. 5, 10, né? Vamos lá. O que está escrito aqui? Louvor e o quê? Testemunho. O que é o louvor? O louvor é a oração cantada. É aquilo que o sermão faz de maneira cantada. E o louvor e o testemunho não podem também faltar no culto. Terceiro, o que está escrito ali? A oferta. O que é a oferta? A oferta é você, durante a semana, ter todas as atividades, fez com que você pudesse ter as bênçãos de Deus, e quando acontece o culto de adoração, você vem e faz o quê? Agradece a Deus, dizendo: Senhor, essa é a minha oferta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja: o dízimo pode ser 9%, sim ou não? E pode ser 12%? Também não. Quanto é? 10%. Agora, a oferta pode ser 1%, sim ou não? E pode ser 100%, sim ou não? Pode, porque é conforme o quê? O teu coração. E por último, o que está escrito ali? Pode faltar a palavra de Deus, sim ou não? Não pode. A palavra de Deus, ela tem que ser aberta em todos os momentos. Então veja bem, vamos recapitular aqui. O que não pode faltar num culto de adoração? Primeiro, oração. Segundo, terceiro, e quarto, palavra de Deus. Isso não pode faltar no culto. Todas as vezes que a igreja é aberta, sábado, quarta e domingo, tem que ter aqueles 4 elementos ali. Tem que ter. Aí surgem algumas dúvidas: mas pastor, nós vamos recolher oferta na quarta e no domingo, não vamos ficar igual as outras igrejas aí? É outra história. A motivação aqui não é você dar para receber mais, a motivação aqui é gratidão. Então, pode passar comigo isso, por gentileza. Bom, eu não vou ler, mas a adoração, ela deve ser o quê? Inspiradora, vamos lá, pode passar. A adoração, ela deve ser o quê? Prazerosa, pode passar. A adoração, ela deve ser o quê? Significativa. O culto de adoração apela à mente e é sempre intelectualmente saudável. Deus convida seu povo: vinde pois e o quê? Arrazoemos. Pode passar para ele. A adoração, ela deve ser experimental. Não tem como você mandar outra pessoa aqui para a igreja dizendo: vai lá e adore por mim. Não tem como. Tem que ser você. Você é único para adorar ao Senhor. Pode passar. A adoração, ela deve ser o quê? Participativa. Pode clicar. E quando o culto não é culto, o que acontece quando um dos itens que são fundamentais para o culto e adoração a Deus são negligenciados ou deixados de lado? O que acontece? Eu vou falar especificamente para vocês nessa manhã sobre a oferta. Porque você já sabe sobre a oração, sobre o louvor e testemunho, sobre a palavra de Deus, mas alguns têm alguma dúvida ainda em relação à oferta, e que eu vou falar nesses últimos momentos para vocês. Vamos lá. O exemplo que eu coloquei aqui foi Caim e Abel. A experiência de Caim e Abel ilustra muito bem a realidade de que nem todo culto é culto. Entre aqueles que cultuam e entregam suas ofertas, existem pelo menos 2 tipos de adoradores: os que durante o culto e a oferta discernem o verdadeiro caráter de Deus, e aqueles que não discernem o cuidado da bondade salvadora de Deus em suas ofertas. Por quê? Porque a motivação das ofertas não deve ser para você, para a tua vida material. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa disso. Agora, quando colocam para você a questão da oferta de forma material e não espiritual, acontece o que aconteceu com Caim e Abel. Deus pediu o que para ser sacrificado? Fala para mim. E Caim achou na sua ideia que ele poderia dar aquilo que ele quisesse, não aquilo que Deus pediu a ele.
Obrigado, viu? Pode passar para mim, por gentileza. Veja bem, como adorar corretamente no momento das ofertas? Desde a antiguidade, o momento da entrega da oferta deveria ser uma das ocasiões mais solenes da adoração, o instante em que o adorador comparece perante o Ser Supremo e o adora no lugar em que ele escolheu para ser adorado. Quando entregasse sua oferta, fosse ela em animais, bens ou dinheiro, a mente do adorador deveria estar ligada ao céu, pensando nas coisas do alto, confessando seus pecados, reconhecendo a própria pequenez e a grande bondade de Deus. Mas isso não ocorre por acaso, é necessário um esforço o quê? Consciente. Pode passar. Vemos assim que a oferta, apesar de ser entregue na igreja, ela deve ser dada para quem? Olha aqui para mim um pouquinho. Um dia desses fui numa igreja e abri para perguntas no sábado à tarde. Como eu vou abrir hoje? Se alguém tem alguma dúvida sobre a oferta, eu respondo. Você me manda um papelzinho sem nome mesmo, eu respondo. Dízimos, oferta, pode mandar. Você vai receber lá na porta, na entrada, o papel. Aí alguém colocou no papel assim: pastor, eu tenho 8 mil reais para doar para a igreja. Eu tenho 8 mil reais de ofertas para a igreja. Só que eu quero que coloque naquela sala o piso que eu comprar. Pode, pastor? Eu falei, pode. Só não é oferta, é ajuda. Não é oferta, é ajuda. Alguns ajudam a igreja, outros entregam a oferta, e é isso que muitos não estão conscientes na presença de Deus. Oferta você entrega e esquece. Ajuda você direciona, isso é ajuda. Oferta você entrega. Eu vim aqui na igreja e vocês querem me dar um sapato. Eu disse, pastor, vamos dar um sapato para o senhor, mas o senhor só pode usar segunda-feira, das 7 às 8 da manhã. Pode ser, pastor? Eu falo, não, pode ficar para você. Isso não é presente. Você vai me dar e quer mandar no dia que eu vou usar? Pode passar, meu Deus. O que acontece quando a adoração não é adoração? Quando a motivação para o culto não é espiritual, adorar a Deus pode acontecer de um líder levantar-se durante os serviços e dizer algo mais ou menos assim: chegou o momento das ofertas, irmãos. Lembre-se que nosso templo está em construção. Nessa semana preciso pagar a última prestação da esquadrilha, dos bancos, da parte elétrica, e os diáconos vão passar salva. Aí pedem ajuda para você. Isso é material, não é espiritual. O que acontece quando a motivação das ofertas é material e não espiritual? A pessoa começa a ajudar e não entregar a oferta. O que acontece na mente de alguém que ajuda e não dá a oferta? Olha só, vamos lá, pode colocar ali. Quando o culto não é culto, quando a pessoa começa a motivação da oferta material, mentes carnais fixam-se em coisas o quê? Materiais. Opa, eu quero comprar esse banco. Opa, eu quero colocar isso. Opa, eu vou dar um microfone porque está sem. Opa. Carnais, materiais. Falou? Há uma doença espiritual, sabe por quê? Porque os irmãos aprendem a ofertar somente quando faz campanha na igreja. Fez campanha, a oferta aumenta. Acabou a campanha, a oferta cai. Porque a motivação é material e não do doar, do entregar-se. Terceiro, a liturgia torna-se humanista. Ao invés de ter algo que eleva para o céu, a gente traz aqui para baixo, as coisas materiais. Quarto, a igreja se parece com o quê? Com um clube. Opa, eu contribuo, então eu posso participar. Eu dou dízimo, eu posso participar. Eu dou minha oferta, então eu posso participar. Se parece um clube. Aquele que participa mais, acha que tem mais direito. Aquele que participa menos, parece que fica pagando a mensalidade da igreja, do clube. E por último, os membros não gostam do momento da o quê? Oferta. Olha aqui para o pastor um pouquinho, nós estamos encerrando. Olha aqui. O momento da oferta não é vergonhoso para ninguém, não. Algumas igrejas a pessoa vai lá na frente e diz: olha, chegou o momento dos dízimos das ofertas, e você que é visitante pode se
não há vergonha nenhuma. Por que estamos com vergonha de falar de algo que é correto, de algo que é de Deus, de algo que é espiritual? Pode passar. Como realizar o motivacional das ofertas? E com isso encerro, irmãos. O motivacional das ofertas não deve ser o quê? Não deve ser o quê? Material, mas deve ser o quê? Espiritual. Então, se é espiritual, o motivacional das ofertas deve ser em cada congregação e a cada culto. Existem pessoas, membros ou visitantes, que durante a semana passaram por tribulações, experiências perigosas ou difíceis, mas que perceberam a mão santa de Deus em seu favor. Algumas foram curadas, outras arrumaram emprego, tiveram casamento restaurado, fizeram aniversário, foram livradas da morte, escaparam de um assalto ou atropelamento, ganharam aumento ou receberam perdão pelos seus pecados. Pode passar? No dia de culto, todas essas pessoas, membros e visitantes, vêm à igreja para encontrar um modo de expressar sua gratidão a Deus. Outras desejam pagar seus votos e outras ainda querem apenas reafirmar sua dependência do Criador. Talvez nossa principal fragilidade nesse momento do mundo, que cada vez se torna mais secularizado, materialista e consumista, seja a mesma relutância para adorar com as ofertas. Isso não é por acaso, faz parte de uma estratégia bem arquitetada por Satanás para manter igrejas e membros cada vez mais longe de Deus e da verdadeira adoração, enquanto aprende a quê? As coisas desse mundo. Pode passar. Mas como afinal pode ser realizado o motivacional das ofertas? Alguém vem à frente e diz o seguinte: nesses últimos dias o Senhor tem sido bondoso para conosco. Muitos aqui hoje têm vários motivos para agradecer a Deus. E aí diz os motivos: este é o momento de agradecer e de adorar ao nosso bondoso Deus através das ofertas. Você vai ter a oportunidade agora de entregar ao Senhor aquilo que trouxe para adorá-lo. Que o Senhor seja exaltado nesse momento. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos nessa manhã tem alguma coisa para agradecer a Deus? Levante a mão. Quantos têm alguma coisa para agradecer a Deus? Digam amém. 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 Esse é o motivo de você entregar as suas ofertas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, eu sei que vocês estão em reforma. Eu não estou falando aqui da oferta de sacrifício, tá? Que é um planejamento que a igreja faz para a reforma. Não estou falando disso. Eu estou falando da motivação das ofertas normais da igreja, de você se tornar um doador, não porque a igreja pede, mas porque você é grato a Deus em todos os instantes da sua vida. Pode passar? Pessoas que foram curadas podem vir à frente e agradecer pela restauração e adorar a Deus. Afinal, é para isso que nos reunimos em sua casa, para celebrar sua bondade e o seu grande poder. E o momento das ofertas deve ser o quê? O ápice deste louvor ao Criador. Amém? Pode passar. Pode passar. Pode passar mais uma vez? Deixa eu contar uma historinha para vocês. E aí então eu vou ler esse texto, que é o último texto dessa manhã. Eu comecei a dar estudo bíblico para uma mulher. O nome dela é Dona Maria. E quando eu comecei a dar estudo bíblico para ela, a filha dela, que era espírita, começou de vez em quando a assistir ali o estudo bíblico. E quando eu chegava para dar o estudo bíblico, a filha saía, ia embora. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Um dia eu cheguei na casa da Dona Maria e ela estava um tanto triste. Eu cheguei animado para dar o estudo bíblico. Falei: Dona Maria, vamos realizar o estudo bíblico hoje, é um assunto muito importante. Eu falei: mas a senhora está triste? Ela olhou para mim e falou: pastor, a minha filha falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda, pastor. E eu fiquei muito triste. Falei: mas o que foi, Dona Maria? Por que a senhora está triste assim? O que a sua filha falou que a deixou tão triste? Ela disse: pastor, é o seguinte, a minha filha falou que mais cedo ou mais tarde o senhor, como pastor, vai pedir dinheiro para mim.
Eu falei, nossa, dona Maria, mas a sua filha, ela falou uma inverdade para a senhora. Não é verdade isso. Adivinhem vocês que estudo bíblico que ela havia preparado para aquele dia. Dízimos e ofertas. E aí então, dízimos e ofertas, abri a Bíblia, falei, Senhor me abençoe, e ó. Falei, dona Maria, aí dei um estudo bíblico sobre dízimos e ofertas, dízimos, e aí falei assim, dona Maria, existem pessoas aí que buscam o sentido da vida. De vez em quando, um bilionário aí pega toda a sua fortuna e doa, porque durante a vida dele toda, ele foi mesquinho, muquirana, pão duro, e ele quer fazer o bem para todo mundo. No final da vida ele doa. E Deus instituiu o dízimo. E falei para ela assim, existem pessoas que contribuem para animais por aí. A tartaruga, vamos cuidar da tartaruga, dos cachorros, não sei do que, e doam milhões para isso. E o dízimo, falei, dona Maria, ele vai para cuidar de gente, de pessoas, para salvar pessoas. É isso que o dízimo faz. A senhora, quando devolve o dízimo, faz com que milhões de pessoas ao redor do mundo possam ser abençoadas por ele. É para salvar gente o dízimo. E aí eu estudo bíblico, eu falei, a senhora concorda com o dízimo? Ela falou, concordo, pastor. Eu era batista, lá na minha igreja eu já devolvi o dízimo. Eu concordo, sim, eu vou começar a devolver o meu dízimo, os meus 10%. Eu falei, amém. Ela falou, é só isso, pastor? Eu falei, não, dona Maria, a sua filha falou uma verdade para a senhora. Ela falou, como assim, pastor? Eu falei, tem a questão das ofertas ainda. Aí expliquei para ela a questão das ofertas, que é segundo o teu coração, não é algo material, é algo espiritual na tua vida. É algo que você diz, Senhor, eu quero doar, porque eu quero devolver essa oferta ao Senhor, porque eu sou grato por mais um ano de vida, pela minha família, pelo trabalho, pelas bênçãos, pela comida. Eu estou sendo grato ao Senhor, pelo meu casamento. E aí você devolve a oferta, você entrega a oferta nos cultos da igreja. Ela falou, quanto é, pastor? Eu falei, não tem porcentagem, pode ser de 1% a 99%, a 100%, a senhora que manda. Ela falou assim, pode ser 3%? Eu falei, pode. Então eu vou começar a devolver minha oferta também, em nome de Jesus. Eu falei, amém por isso. Ela olhou para mim e falou assim, é só isso, pastor? Eu falei, não, dona Maria, sua filha falou uma verdade para a senhora. Ela falou, tem mais alguma coisa? Eu falei assim, esse apartamento aqui é seu? Ela falou, é, e regalou um olho desse tamanho. Eu falei, pois é, a igreja vai pedir sua casa. Ela falou, que isso, pastor? Eu falei, sabe o que é, dona Maria? É que lá na igreja tem os pequenos grupos, e uma vez por semana a igreja vai querer usar a sua casa aqui. Ela falou, eu falei, vem as crianças e a senhora vai ter que guardar essas coisas aqui, mas eles vão querer aqui visitar, fazer um culto na casa da senhora. Ela disse, não, eu adoro receber pessoas, pastor, minha casa está aberta aqui, podem vir, pode fazer um pequeno grupo. Eu falei, amém, é só isso, pastor? Eu falei, não, a sua filha falou uma verdade, pastor. Tem mais alguma coisa, pastor? Eu falei, tem. A senhora tem carro? Aí quase deu um infarto, mulher. Ela pensou que eu ia pedir um documento. Eu falei, sabe o que é, dona Maria? Tem o coral da igreja, os desbravadores, os aventureiros, a Adra, e de vez em quando a igreja precisa do seu carro para levar as pessoas, para trazer. Ela falou, não, pastor, eu não uso meu carro, quando quiserem pode usar à vontade o carro para vocês levar as pessoas e tal. É só isso, pastor? Eu falei, não. A sua filha falou uma verdade para a senhora. Ela falou, o que foi, pastor? Eu falei, a senhora tem comida aqui em casa? Ela falou, tem. Eu falei, a igreja vai me buscar. Ela falou, quem é isso? Eu falei, sabe o que é? É que de vez em quando a igreja faz uma cesta básica para as pessoas. E aqueles que têm a mais em casa, que sobra, ou mesmo que não sobre, mas quer repartir, a igreja monta essas cestas básicas e entrega para as pessoas necessitadas. Ela falou, pastor, eu adoro fazer isso, pode buscar seu alimento quando precisar. É só isso, pastor? Eu falei, não. Sua filha falou uma verdade para a senhora. Eu falei, sabe o que é? Qual é o teu tipo de sangue, dona Maria? Ela regalou o olho e falou, positivo. Eu disse, pois é. E
De vez em quando a igreja faz uma campanha, 2 vidas, e ela vai pedir o sangue da cidade. Ela deu risada e disse assim: pastor, eu entendi. Deus não quer os meus bens, minha oferta, perdão, Deus não quer os meus bens, minha oferta, meu carro, minha casa. Deus quer a minha vida, não é, pastor? Eu falei a dona Maria, porque a oferta sou eu. Olha aqui para o pastor aqui. Nessa manhã, eu gostaria que você saísse consciente daqui da igreja que a oferta é a tua vida, é a sua família sendo entregue a Deus em todos os instantes. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa de você. Deus não precisa do seu carro, Ele precisa de você. Deus não precisa da sua casa, Ele precisa de você. Mas você abrindo essas bênçãos que Deus te dá na sua vida, com certeza a sua vida terá mais sentido e você será mais feliz em nome de Jesus. Nós vamos ter uma música final agora, para a honra e glória de Deus. Eu não posso terminar o sermão dessa manhã sem um apelo para você. Não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir para você se ajoelhar nessa manhã. E quando você se ajoelhar nessa manhã, você não vai fazer nenhuma promessa a Deus, dizendo: olha, eu quero ser fiel nos dízimos a partir de agora. Não quero que você faça essa promessa. Olha, as ofertas, pode vir, as ofertas serão tantos por cento a partir de agora. Eu não quero que você faça esse pedido, mas eu quero que a música ao ser cantada, você se ajoelhe na presença de Deus e fale: Senhor, nessa manhã, a oferta sou eu. Que você se entregue a Deus nessa manhã com uma oferta a Ele, e que você saia daqui revigorado pelo poder dele na sua vida. Eu não sei se você vai se ajoelhar sorrindo ou chorando, mas se entregue a Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Te
como família de Nova Iguaçu, nós dizemos a oferta sua. Clamamos a Ti por cada adorador que está ajoelhado nesse momento. Se há porventura alguém aqui que precisa de um toque, de uma transformação em sua vida, se há porventura alguém que nesse momento está ajoelhado dizendo: Senhor, a oferta sou eu, que o Senhor receba esse perdão e esse clamor a Ti. Abençoe essa igreja, que ela possa crescer cada vez mais espiritualmente. Abençoe o pastor Javan, a família dele, que cuida desse rebanho. Dê sempre sabedoria, saúde dos altos céus a ele, Pai. Clamamos a Ti também pela liderança e pelos membros dessa igreja. Que cada vez mais essa igreja possa ser fortalecida pelo Teu poder e pelo Teu amor. E por isso, nesse instante, como família, nós fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode ficar em pé para entrarmos no final? Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom por mais uma manhã estar ao seu lado e louvar ao nosso grandioso Deus nesta manhã. Enquanto o Ministério do Luz estiver cantando, o nosso pastor vai estar ali à frente, vai estar aguardando ali à frente nos portões, vai poder apertar sua mão, falar com você, tá? Aguardem só um minutinho que ele ainda vai interpretar a bênção final e o Ministério do Louvor continuará cantando. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Amém, amém, Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhe cada um de vós, por onde quer que vocês andarem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá um abraço, um beijo em quem está ao seu lado, desejando o restante de sábado muito feliz. Eu irei despedir-nos agora.